Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 633, onde nós estamos fazendo aí um balanço final e geral, passando a régua e fechando a temporada 2019 da Fórmula 1. No primeiro bloco nós falamos bastante sobre o domínio da Mercedes, né, a fase enganadora da Ferrari ali na pré-temporada, falamos de Charles Leclerc e de alguns outros pontos e detalhes, alguns e-mails que recebemos, e neste segundo bloco é hora da gente então fechar, tocarmos aí nos assuntos que estão faltando para a gente realmente conseguir finalizar esse balanço de fim de temporada. Fábio Campos, muito bem-vindo a esse segundo bloco também. Gosto de te cumprimentar, porque vai que o nosso ouvinte está chegando primeiro no segundo bloco, por algum acaso cai de paraquedas aqui. Quero saber de você, Fábio Campos, de Max Verstappen. Quero saber dessas 3 vitórias, dessa Red Bull vencendo corridas. Havia uma incerteza muito grande também no final da temporada passada, com a mudança da Honda para a Honda. O que seria essa mudança? O que resultaria? E Max Verstappen foi lá e conseguiu vencer mais 3 corridas para sua carreira, colocar mais 3 vitórias aí no seu currículo. Eu acho o seguinte, Raposo, olá de novo, né? Já que você está querendo recumprimentos após o nosso ouvinte não faz isso, o nosso ouvinte passa pelo primeiro bloco, segue a ordem certinha, escuta em velocidade 1.0. Quem é ouvinte de verdade não vem com subterfúgios. Agora, o Verstappen, é claro, eu até vi uma declaração de que foi o melhor ano dele, talvez tenha sido tecnicamente, né, pela sequência de pontos que ele emplacou, ele emenda, né, 2018 com 19, uma sequência muito, muito forte. Só vai parar lá na Bélgica, né, naquele acidente na largada, naquela batida que quebrou a suspensão dele. De lá ele vinha uma sequência de pontuar e pontuar alto, né, pontuar bem. Então eu até não discordo que tenha sido o ano tecnicamente o melhor dele. A qualidade de ultrapassagem ele já demonstrou em outros anos e ganhou 2 corridas absolutamente tendo que trabalhar, né? Como é bom quando um piloto ganha uma corrida tendo que trabalhar. Agora, a Red Bull eu já acho outro tipo de análise. Eu acho que a Red Bull tem que ser analisada como uma equipe grande, como uma equipe que investe gigantescamente na Fórmula 1, se é que existe esse termo, e uma equipe que tem que ser, sim, candidata ao título. Eu acho, fazendo, claro, uma super ressalva, um asterisco grandão, daqueles em caixa alta, de que é o primeiro ano com motor Honda. Mas a Red Bull ela está se especializando, Raposo, e eu começo a ter essa percepção, que não é bem uma percepção, na verdade são até números. A Red Bull vai muito bem nos mesmos tipos de pistas. Está na hora da Red Bull ameaçar a briga por vitória na Austrália. Está na hora da Red Bull ameaçar a briga por vitória na Espanha, onde ganhou o Verstappen em 2016, mas com aquele acidente das Mercedes. Está na hora da Red Bull chegar numa França da vida, que seja, e peitar. A Red Bull ela é sempre forte na Áustria, ela é sempre forte em Mônaco, ela é sempre forte na Hungria, bem lembrado, ela é sempre forte no Brasil, onde o Verstappen não ganhou em 2018 porque bateram nele, e ganhou muito bem em 2019. A Red Bull é o mesmo raciocínio que eu tenho para o Alex Albon. É preciso se nivelar por cima. Eu vejo, e a McLaren também se encaixa nisso, eu vejo um certo romantismo, ou uma certa benevolência por parte, estou falando da imprensa, tá? O torcedor é diferente. Que para mim está na hora de dar o passo para cima, que é a expressão que deveria ser subtítulo do café. Bigode, como dizem no jornalismo impresso. Nivelar por cima. É preciso se nivelar por cima. A Red Bull, legal, as 3 vitórias, bacana ver que a Honda
não foi nenhuma decepção, casou com o chassi, aquilo que a gente já divulgou aqui, né? A Red Bull deixou a Honda ter toda a liberdade para fazer o motor e a equipe se adaptando à unidade de potência. Tudo isso parece dando certo. A Honda com mais cavalos, tudo isso uma maravilha. Está na hora, em 2020, de brigar por campeonatos. Tomar 15-3, que é o que nós lemos no primeiro bloco, quem não sabe o que nós estamos falando, eu não vou dar a deixa aqui, vai entender lá, embora esteja muito fácil deduzir o que eu estou falando. Tomar 15-3 já é inaceitável. Ainda mais tendo, por enquanto, nas suas fileiras, o melhor piloto do grid, ou um dos 2 melhores pilotos do grid. Coisa que não vai ter para sempre, se continuar dessa forma. Ganhar corridas, ótimo. Está na hora de brigar por campeonato. O mesmo se aplica a Ferrari. Não estou sendo mais exigente com uma ou com outra, não. Principalmente a Ferrari tendo feito a pré-temporada que fez, mas a gente já falou bastante disso no primeiro bloco. Tem que nivelar por cima, Raposo. Eu acho 3 vitórias ok para 2019. Se alguém achar que eu estou sendo muito rigoroso, ok. Podemos até aplaudir. Para 2020, 3, 4 vitórias. Está na hora de ganhar. Está na hora de andar bem em outras pistas. Está na hora de começar forte um ano, que é um defeito da Red Bull, que a gente pode dizer da era turbo. 14, 15, 16, 17, 18. A gente pode dizer que é praticamente, com uma ou outra exceção, talvez 2018, tá na hora de começar um ano no mesmo nível que ela termina. Porque o tempo que ela perde se achando, ela perde o campeonato. Eu tenho que confessar a você, Fábio Campos, que tudo que você falou é uma besteira sem tamanho e não vale nada. Tudo que você falou quase que se apagou da minha cabeça, porque teve uma frase tão marcante que só ela que tá ressoando na minha cabeça. Vai pro Instagram, não? Eu gosto das frases que vão pro Instagram. Você tentou até consertar ela depois, mas você disse com o melhor piloto do grid. Um dos, né? Não é. Depois você colocou uma vírgula. Eu cortei os S's. Eu cortei os S's. Um dos. Será que não foi um golpe do subconsciente aí, revelando um segredo de Fábio Campos? Não, eu não acho. Não tem aquela coisa que jornalista não pode falar, narrador, que time torce. Será que, enfim, descobrimos o segredo de Fábio Campos? De maneira nenhuma, não há torcida nenhuma pelo Verstappen. Olha, não há torcida por piloto nenhum. Eu me pergunto aonde ele está em relação ao Hamilton. Eu acho que essa pergunta todo mundo se faz. Né? Tem algum fã, você nunca se fez? Aonde está esse menino quando ele ganha na Áustria como ele ganhou? Quando ele ganha no Brasil como ele ganhou? E quando a gente vê o Hamilton ganhar também as corridas lindas, esse ano não foram tão bonitas, talvez, em termos de desafio, né, do Hamilton, mas a Itália 2018, quando a gente vê o Hamilton também ir buscar aquela vitória, talvez a vitória mais bonita do Hamilton nos últimos anos, a gente se pergunta onde esses caras estão um para outro. E aí a gente põe na tabela de ponderação o nível da Mercedes, que é muito maior do que o da Red Bull. Eu não sei, Raposo, eu me pergunto, mas eu não acho, eu não sou capaz de dizer, por isso que eu me corrigi, que o Verstappen é pura e simplesmente o melhor piloto da Fórmula 1. Entre os dois, fica muito, talvez seja até automático. Quais são os 2 melhores? Hamilton e Verstappen. Não sei se foge disso, mas não foi ato falho, não. É porque não dá para afirmar que ele é o melhor enquanto o Lewis Hamilton estiver guiando o que está guiando. É até bom para a gente falar um pouquinho do Hamilton que não falamos no primeiro bloco. O Hamilton, ele brilhou menos, talvez, do que o Verstappen em termos de beleza plástica de uma vitória. A beleza da ultrapassagem, o Hamilton não precisou muitas vezes fazer, porque está um carro maior, está um carro melhor. Mas o nível do Hamilton é impressionante, Raposo. Eu até coloquei no meu Twitter essa semana. Se o Hamilton não quebra na Malásia em 2016, aquela quebra que ajudou muito o Rosberg a ser campeão do mundo, o Hamilton completaria 3 temporadas seguidas nos pontos. É um mérito da Mercedes? Praticamente do carro? Sim. Mas a regularidade dele é que ele está lá em cima. Ele pontua lá em cima. A regularidade dele não explica os títulos mundiais dele, mas explica os títulos mundiais serem cedo, como tem sido ano após ano. Vamos fazer de conta que foi realmente só um equívoco de pontuação e não foi o teu subconsciente revelando os seus segredos mais obscuros aí para toda... Eu não tenho segredo com o nosso ouvinte,
E segundo, que se eu achasse o Verstappen melhor que o Hamilton, eu diria, como eu digo que eu acho o Hamilton melhor do que o Schumacher. Eu não tenho motivo nenhum para ficar... aliás, existem locais hoje em dia que há um grupinho de pessoas que não tem a menor qualidade, capacidade de discutir com opinião diferente. Nem nesses lugares eu evito de falar essas coisas, então não evitaria para um ouvinte tão qualificado como o do Café com Velocidade. Interessante. Fábio Campos, eu não sei se você se lembra, mas aqui nós temos um compromisso muito forte com os nossos ouvintes. Sim. E na semana passada eu, entre aspas, censurei um comentário. Porque era um comentário sobre a temporada e a gente estava falando sobre o Abu Dhabi lá, o e-mail, né, do Marcos Vinícius, mas nós falamos, Marcos, o teu e-mail vai para a semana que vem, e agora nós vamos fazer justiça com ele, que escreveu na semana passada e terá agora o teu e-mail lido. Diz o seguinte, o Marcos Vinícius: olá, amigos, após este xoxo final de temporada, há alguma coisa de se tirar de positivo deste ano de 2019 na Fórmula 1? Tivemos excelentes provas como Áustria, Inglaterra, Alemanha e Brasil, mas também tivemos provas fraquíssimas como França, China, Austrália e Estados Unidos, além de coisas como a punição do Vettel no Canadá e o campeonato de pilotos menos disputado desde 2013. Há esperança de existir competição em 2020 entre as 3 equipes do topo, ou a tendência é mais um ano de dominação de Lewis Hamilton e da Mercedes, com as equipes focadas em 2021? Veja que eu tento te elogiar, fazer justiça, a sua justiça com o ouvinte, mas esse e-mail é o e-mail do primeiro bloco, né? Tá escrito e descrito lá no primeiro bloco. O Marcos Vinícius faz um ótimo resumo do que foi bom, do que não foi, de um momento crucial como o Canadá, de um final de temporada bem baixinho em termos de Abu Dhabi. Ele foi perfeito no resumo dele, e a gente já meio que respondeu quando a gente disse que a briga por vitórias existe hoje na Fórmula 1, mas não existe uma briga por campeonato, que é o que ele pergunta, é o que nós falamos no primeiro bloco. O salto, vou repetir, o salto que Ferrari e Red Bull precisam dar para campeonato, entendo o que eu estou falando, não é para corridas, é talvez tão grande quanto o que a McLaren precisa dar para mudar de nível na Fórmula 1 e brigar lá em cima com as 3 grandes. É um salto gigantesco. É um salto gigantesco. Agora ele pergunta o que de bom a gente tem para tirar. A gente tem boas pilotagens do Verstappen, do Leclerc, do Carlos Sainz. A gente viu 4 excelentes corridas. Ele mesmo citou exatamente as 4 que eu citarei. Coisa boa tem. A gente tem uma Ferrari que conseguiu fazer um carro que não conseguiu converter, mas o mais difícil ela conseguiu, que é um carro com velocidade. Agora tem uma série de coisas que ela tem que trabalhar em cima disso, pilotos inclusive, já respondemos. Então tá aí, Raposo, o resumo dele é muito bom, é muito legal, e uma parte dele já foi respondido. Agora, o que mais aí dele que ele citou que você acha que a gente pode explorar mais a fundo? Eu quero saber, Fábio Campos, os piores momentos da temporada. Foi o Canadá, o que aconteceu naquela punição que nós vimos. Foi a Renault sendo desclassificada de uma etapa por estar burlando. Na tua opinião, foi a decepção para você? Foi o momento em que você se decepcionou com essa Fórmula 1 em 2019? Raposo, para mim nas 21 corridas a gente tem aí 17, 16 com equipes interferindo na disputa da pista. Isso para mim é o mais grave, isso é o que mais me incomoda. Isso é uma coisa absolutamente aceita pela imprensa. Eu acho que é uma obrigação nossa estar aqui dando esse alerta para que nós não nos juntemos a essa turma que se rende a isso, que aceita isso, que compra isso, que não entende que isso é um atentado ao esporte, ao espetáculo. Para mim, o pior momento para mim da temporada é diluído nessas que a gente teve na Austrália, a gente teve no Bahrein, a gente teve no Azerbaijão, a gente teve na Espanha, a gente teve no Canadá, a gente teve em Singapura com a Mercedes, a gente teve na Rússia com o papelão da Ferrari na largada. Talvez o ponto mais baixo tenha sido esse, Raposo. Para mim, pior até do que o Canadá. Pior do que o Canadá é a Rússia, porque simboliza tudo isso que a gente viu a temporada inteira. A proibição,
o veto à tentativa de manipulação de uma corrida feita pelos boxes e num momento tão escancarado e estapafúrdio que é a largada de uma corrida de Fórmula 1. Estapafúrdio no sentido de olha a hora que quiseram interferir e conseguiram. Né? Todo o desenrolar veio depois, com a desobediência do Vettel, mas a largada, pelo visto, foi cumprida à risca, como a Ferrari orquestrou, como a Ferrari inventou, simulou. Foram fantoches. O que a gente viu, a largada que a gente viu em Sochi, foi uma largada de fantoches. E eu me lembro de muito ouvinte escrevendo pra gente escrevendo lá no meu Twitter. Eu vibrei com a ultrapassagem, eu vibrei com a troca de posição da Ferrari. Fomos todos feitos de idiotas. De uma maneira escancarada, que vence o Canadá, Raposo, e que simboliza na Rússia todos esses momentos que eu citei. Das 21 corridas, a gente acha 16, 17, com uma ordenzinha da Haas, com uma proibição da Renault, com uma ordem da Mercedes, que várias vezes a fez, com a Ferrari batendo recorde. É pior do que o Canadá. Porque o Canadá, Raposo, a gente pelo menos viu a Fórmula 1 aprender. A Fórmula 1 colocou a mão na cabeça e viu que a besteira, para não usar outra palavra, que ela fez. Ela estragou uma corrida. Ela manipulou uma corrida de maneira escancarada e obscena. Obsceno. O que fizeram no Canadá foi obsceno. Mas houve dali um fruto positivo. Dos jogos de equipe a gente não vê fruto positivo. Porque a chiadeira da imprensa no Canadá foi proporcional ao tamanho da besteira. A chiadeira da imprensa às ordens de equipe não é proporcional ao tamanho do que o esporte perde. Realmente, eu concordo com você que aquela largada foi realmente um nível de manipulação, né, bem assustador. Onde é que estão interferindo, né? Tem a questão realmente do Canadá. O do Canadá, apesar da gente ter fechado aqui, talvez foi uma questão que gera talvez interpretações. Eu vi muito dividido, eu não vi muita unanimidade na questão do Canadá, muitos defendendo um ponto de vista, outros tantos defendendo outro ponto de vista. Sim. A questão da Renault realmente grave, né? Ver uma equipe fazendo o que fez e sabendo que podem ter outras equipes fazendo outras manobras que ainda não foram descobertas. A gente é cada vez mais induzido a desconfiar da Ferrari, Raposo. Porque a Ferrari, depois do protesto pós-México, pré-Estados Unidos, a Ferrari fez três grandes prêmios de nível médio. Então a chance da Ferrari não ter sido punida, ter sido, digamos, levado uma palmadinha da FIA e ter sido obrigada a desfazer o que estava fazendo, a gente não pode provar. Mas os números, os fatos induzem a gente a pensar no pior. Só para seguir essa linha de raciocínio que você falou, das trapaças, desse universo sujo e também muito aceito por muitos, de como se não, na Fórmula 1 vale trapacear. Não vale. Não deveria valer. E se eles aceitam isso, eles estão erradíssimos. Fábio Campos, estreante. Qual estreante você da temporada merece aí os louros, merece palmas, né? A gente teve George Russell na Williams, nós tivemos o Lando Norris na McLaren, nós consideramos o Alexander Albon, né, que estreia na Toro Rosso, mas pula para a Red Bull no meio da temporada com a descida do Gasly, e a gente considera o Giovinazzi. O Giovinazzi estava no ano passado? Eu tô na dúvida aqui agora. Não, o Giovinazzi fez 2 corridas pela Sauber em 2017. Não, mas eu tava em dúvida se ele já estava no ano passado ou se é agora que ele volta. Não, o ano passado era Raikkonen e Leclerc. Tá certo. Então, e o Giovinazzi a gente considera também como estreante. Talvez não falar como melhor, mas o que a gente pode falar desses estreantes? Sem se preocupar tanto em ranqueá-los. Não era para ranquear, então. Engraçado. Não, se você quiser. Não quero. Eu acho que o Russell é o mais difícil de se desvendar, porque quando guia para um carro muito abaixo, o parâmetro passa a ser o companheiro de equipe. O Russell não tinha companheiro de equipe que o desafiasse tecnicamente. Então o Russell é a análise mais difícil. Ele foi bem sim em alguns grandes prêmios, conseguiu colocar o Williams ali arranhando com algumas equipes da frente, não largou em 19º em todos os grandes prêmios. Então ele teve lampejos. Mas é muito difícil avaliar o ano dele, porque não tinha nem carro nem companheiro de equipe. É uma situação raríssima na Fórmula 1.
Que O Giovinazzi. Não tinha. Não é nenhuma maldade. O Kubica não pode ser um parâmetro de referência. É só a gente tem que falar, porque eu esqueci de falar isso no programa pós-Brasil, mas no comecinho do GP Brasil, que tava aquele marasmo, o grande chamariz da corrida foi a briga dos dois na última posição, que a TV com certeza não mostrou, mas quem tava no circuito via o Norris pressionando o Kubica e o Kubica conseguindo se defender. O Norris não. O Russell. Então, assim, por algumas voltas, foi a única coisa que aconteceu no GP do Brasil, era as Williams brigando. Bem lembrado. Não, Raposo, eu me sinto na obrigação, inclusive, de dizer o que já disse em outros lugares, que o Kubica é, para mim, uma surpresa até positiva. Eu esperava ele tomar muito mais do que o que ele tomou. Eu esperava ele tomar 1,5 segundos, 2 segundos. Eu tinha medo de uma vergonha daquelas de Luca Badoer. Não fez isso. Não foi isso. Ele foi, repito, acima do que eu esperava. Mas é um fato de que é um piloto que não tem as duas mãos para guiar. Então, eu não posso colocar este piloto como parâmetro para ninguém. Porque ele não tem a condição dos outros. Ele não está ali na mesma condição dos outros. Ele tem um carro adaptado, ali naquela parte de segurar o volante. Ele tem dinheiro que ele trouxe para a equipe, então ele não é um parâmetro de referência. Só por isso é aí onde reside a nebulosidade na análise do Russell. Não é desmerecer, não é ser maldoso. Eu já cansei de falar aqui, é muito triste o que aconteceu com o Kubica, mas aconteceu. Tapar o sol com a peneira, chamar de grande história de recuperação, isso para mim é a imprensa do oba-oba. Eu não acho que é uma grande história de recuperação. Seria se ele tivesse se provado. Feito uma Fórmula 2, feito um DTM, feito um WEC, e aí, olha, ele voltou, olha, ele tá guiando muito bem, olha, aí, então vamos trazer de volta para a Fórmula. Isso que a Williams fez, para mim não tem nada de bonito, pelo contrário. Mas, repito, me surpreendeu, até positivamente, porque tomou menos tempo de diferença do que eu esperava. Então, página virada do George Russell, rapidamente, o Giovinazzi. Não achei bom o ano dele, a evolução dele nas últimas 4, 5 corridas é clara, consegue classificar bem melhor do que o Raikkonen no finalzinho do campeonato inteiro, então evoluiu, mas longe de ser um destaque. E a grande dúvida para estreante fica entre Albon e Norris, porque o Albon ganhou o prêmio, né, da FIA, semana passada teve o prêmio da FIA lá, os troféus entregues para todo mundo, enfim, e o Albon venceu, mas para mim eu achei o Norris um estreante melhor, apesar dos defeitos, apesar do Albon ter claramente sido melhor do que o Gasly, mas o nível tem que ser lá em cima, né? O parâmetro de análise não pode ser o Gasly, porque o Gasly também foi muito fraco na Red Bull. Então, Raposo, o Norris, apesar de vários erros, apesar de claramente sair do carro e falar várias vezes, não, eu errei nisso, eu tenho que aprender a fazer isso, aqui a posição não defendi para o Pérez, fui muito bobo, mas ele ganhou do Sainz em classificação. Ficou 11-10 na briga de qualifiers entre os dois. Então isso é um mérito também para um piloto estreante. Eu acho que nesse detalhezinho ele possa ter sido o estreante do ano. Porque o Albon, para mim, falta velocidade. A grande qualidade do Albon é a briga, disputa de freada. E eu acho que nesse aspecto o Norris, então em termos de desempenho geral no ano, eu acho que o Norris foi um pouquinho à frente do Albon, mas eles estão bem parecidos, Raposo. E você? Ou você acha que o prêmio da FIA foi justo para o inglês que corre com a bandeira da Tailândia? Não, eu fico com o Norris também. Norris apresentou realmente... E é o voto também da Graziella, então a Graziella também mandou os votos dela aqui. E ela também votos de quê? De melhores pilotos? Ou votos de Feliz Natal? Não estreante do ano dela. Votos de estreante do ano. E ela votou no Albon? No Norris. No Norris. Ótimo. Então a Grazi também colocando aqui, eu acho que o Norris talvez a gente está sendo induzido a um erro aqui também. Eu acho que essa questão de ranking, por isso que eu te falei, assim, não precisa ranquear. Muito obrigado. Vamos comentar, porque, sabe, equipes diferentes e tudo mais, a McLaren, a gente pode comemorar o que a McLaren fez, mas é muito pouco, né, comemorar que a grande McLaren, vencedora de tantos títulos, terminou apenas numa 4ª colocação, ou a gente pode vir por outro lado, a grande McLaren que passou por anos terríveis, enfim, conseguiu terminar na 4ª colocação, conseguiu ao pódio com Carlos Sainz no Brasil, e é motivo para festejar.
Então, são os dois lados aí da McLaren, mas o Norris aí conseguiu destaques, vários Q3 e tudo mais. Não sei até que ponto, com o carro que tinha, com a evolução da McLaren, não fez mais do que a obrigação e tal, fica essa dúvida. Ele tinha, Mas, Raposo, só um parênteses, ele tinha até uma certa parte do ano, não vou me lembrar em qual grande prêmio, ele era o único, fora das três grandes, que tinha média de largada dentro do Q3. Ou seja, a média das largadas dele, eu acho que foi ali para Bélgica, Singapura, mais ou menos até aquela época do ano, depois eu não tenho os números, não posso cravar. Mas ele chegou a ser o único piloto, fora das três principais equipes, que tinha média de largada abaixo de 10º lugar. então, por tudo isso, nós fechamos aí unânime com o Norris. Eu quero saber de você agora, Fábio Campos, da Fórmula 1B. Já que a gente começou a falar de McLaren, como a gente começou a falar da McLaren, o que dá de tirar de bom nessa temporada 2019 do resto, que não é nem Ferrari, nem Mercedes e nem Red Bull? Eu acho que os dois resultados bons da Toro Rosso, não vai se chamar mais Toro Rosso, vai mudar de nome, acho até que já mudou, né? Ela teve 2 resultados históricos, que foram 2 pódios, mas ela não teve nível de andar para brigar por pódio. Foram situações circunstanciais. Agora, os resultados foram grandes, sem dúvida foram grandes. E foi legal ver a Toro Rosso, os mecânicos da Toro Rosso, meu Deus, né? Momento da temporada, aquela reta final do Gasly com o Hamilton na última volta de Interlagos. Até o Raposo estava lá para ver. Raposo não via uma última volta de Interlagos, devia ter uns 6, 7, 8 anos. Até o Raposo estava lá para ver a última volta de Gasly e Hamilton. Então ver a Toro Rosso vibrar e a alegria dos mecânicos. Eu ainda não revi a corrida, você já reviu, né, Raposo? De Interlagos, né? Você revê rápido, né? Mas a imagem dos mecânicos da Toro Rosso na Alemanha, né, naquele pódio do Kvyat, aquela festa, aquilo é muito legal de ver, né? Então, sempre com um parênteses, o asterisco. Não é o nível da equipe. A equipe não briga por pódios. Mas a equipe conseguiu aproveitar 2 situações e cravar 2 pódios, o que é muito bonito. Então eu acho que essa, Raposo, fica sendo um dos destaques. A evolução da McLaren, você já falou tudo. Eu até falei exatamente como você no Twitter, enfim. Concordo com você disse, a McLaren está num processo de evolução. Apesar da televisão inglesa falar várias vezes a expressão McLaren is back. Não está de volta. Não tá. E eu acho isso um exagero, porque você explicou muito bem. McLaren é McLaren, não é Toro Rosso, não é Renault, não é. McLaren é McLaren. E a Renault é a decepção, já que eu esbarrei na Renault. A Renault é a parte ruim. A Renault é o mergulho para baixo, a Renault é a equipe que está mudando as suas peças no departamento de aerodinâmica, que parece ser o grande problema da equipe. Quando a equipe fornece motor para um cliente e esse cliente vai muito melhor, não quer dizer que o motor é uma maravilha, mas a primeira área que você olha é a de aerodinâmica. Então, a gente já falou aqui, né, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que eu falei aqui no café, sobre uma reestruturação que estava acontecendo naquele dia, não era planejada para 2020, não. Era naqueles dias do final de semana dos Estados Unidos. Essa semana saiu o Nick Chester, depois de 20 anos como diretor de aerodinâmica. Enfim, tem que se mexer, é isso. É um fracasso a Renault nesse sentido, nessa área de não conseguir extrair do próprio motor o que outras já extraíram. Antes a Red Bull, agora a McLaren. Fora a pataquada que você citou muito bem no Grande Prêmio do Japão, que merecia uma punição muito maior do que a simples e leve perda de pontos. Mas a gente vive numa Fórmula 1 que tem medo de punir para não ter medo, porque tem medo de perder. A gente vive numa Fórmula 1 complacente com a maracutaia, complacente com a desonestidade. E aí eles perderam só os pontinhos daquela corrida, quando já vinham fazendo aquilo a temporada inteira. Um absurdo. Só para quem não está ligado no que você falou, né, da mudança do nome da Toro Rosso, né, a equipe vai se chamar agora AlphaTauri, que é a marca, né, de roupas da Red Bull. A Red Bull em 2016 lançou aí uma linha de roupas e tal, masculinas e femininas, que tem lá o touro desenhado e tal, e essa marca se chama AlphaTauri. Como já tem uma equipe vendendo energético, vendendo aí as latinhas, a outra equipe agora vai vender roupa, ou vai estampar. Então... Ou seja, eu te faço uma pergunta. O carro, a Red Bull, que é de uma pobreza criativa gigantesca, porque não muda o layout do carro, só muda para enganar nós bobos, né, na pré-temporada. Aliás, já vai começar a fase do engana bobo, né, engana trouxa,
que é as equipes provocando com pinturas e no final das contas não fazendo nada, ganhando cliques. Quer dizer que a Toro Rosso, então, que era a pintura de latinha, era a representação fidedigna da latinha, podemos esperar uma pintura diferente da Toro Rosso em AlphaTauri agora, em 2020. É isso que você está dizendo? Você está cravando aqui, eu vou colocar isso como um furo, inclusive, seu aqui no café. Tem um esboço da pintura do Motorsport soltou que não é tão diferente assim não. É escrito Red Bull gigantesco na parte de baixo e aí a logo dessa AlphaTauri tem o touro do mesmo jeito lá, então assim não difere tanto não. Obviamente vai ser diferente da Toro Rosso, mas não espere nenhuma revolução nesse sentido. Se você quiser, eu até sugiro, para sanar a curiosidade do nosso querido ouvinte, colocar como imagem desse bloco. Muito aí, boa ideia, muito boa ideia. Esse carro aí, essa esboço que foi divulgado aí como provável pintura dessa AlphaTauri, que não há aí garantias nenhuma que seja isso. Fábio Campos, depois de falar dos piores, depois de falar das revelações, vamos entregar o troféu Café com Velocidade, aqui inspirando no podcast F1 Brasil. Lá vem. Falar realmente dos melhores, assim, pontuar. Acho que Lewis Hamilton, Mercedes está ali, acho que é unânime, né? Nós dois, pelo menos. Não sei se você concorda comigo. O Leclerc, nós falamos bastante dele ali no primeiro bloco. Mas o que de destaque, de melhor, de coisas boas dá pra gente numerar? Não precisa ser necessariamente equipe, piloto, pode ser momentos, pode ser alguma coisa que aconteceu na temporada e que realmente merece destaque. Por todas as críticas que a gente fez aí durante a temporada, porque ela não foi mil maravilhas, ela não foi um mar de rosas, mas sim, também tiveram momentos bons. E quais são esses momentos que merecem e que devem ser pontuados para não serem esquecidos? O melhor momento da temporada para mim, a grande disputa, a grande briga para não ficar não fugir da melhor ultrapassagem, vou até colocar no Twitter essa semana, Twitter lá, o @CampusFB, para quem quiser seguir, o @Thiago Raposo, para quem quiser seguir, e o Café Velocidade, é assim, tá? Café Velocidade no Twitter, para todos seguirem, tem obrigação todos de seguir. A briga das Toro Rosso na Hungria. Para mim, é o momento técnico mais bonito da temporada. Tivemos ultrapassagens belíssimas do Verstappen na Áustria, a última, inclusive, sobre o Leclerc, né, no finalzinho. A Inglaterra é um festival de belas ultrapassagens, ao contrário da França. É um festival ali de você encontra automobilismo no mais alto nível. As relargadas do Brasil são para a Fórmula 1 aprender, como eu já disse, algumas semanas atrás. Mas o melhor momento da temporada para mim são as 4 curvas lado a lado na Hungria. Não estou falando no Bahrein, não estou falando em Spa, não estou falando na Hungria. Das 2 Toro Rosso que foram na curva 1, 2, 3 e 4. A briga mais linda do ano para mim. Um período mágico, né, Raposo, de 3 corridas indiscutivelmente de altíssimo nível, Áustria, Inglaterra e Alemanha. Você tá sendo maldoso, foram mais 3. Não, calma, estou falando do período. Depois veio o Brasil, que a gente não pode nunca tirar de uma corrida antológica. Metade, né? Mas um final que valeu a corrida, sim. É aquele final que salva a corrida e não foi exatamente o final, né? Não foi só a última volta, foram várias voltas boas para o finalzinho de Interlagos. Mas a Áustria, uma exibição de gala. A Inglaterra, para mim, é a melhor corrida do ano. Eu não tenho a menor dúvida. Claro que cada um vai com a sua opinião. Tem muita gente votando na Alemanha. Enfim, é bom ter essa discussão. Esse é o positivo de 2019. São pouquíssimas corridas para uma temporada de 21. A Fórmula 1 supera a MotoGP nesse ano, inclusive, para mim, que já perdeu de goleada em vários anos. Esse ano, se a gente colocar as 2 temporadas, a MotoGP talvez não tenha tido o número de ápices que a Fórmula 1 teve. Repito, pouco. Porém valiosos. Essas corridas de 21, a gente tirar 4 indiscutíveis, e eu vou falar o que eu falei no primeiro bloco. Estou falando tecnicamente. Com emoção, a gente inclui a Hungria, a gente inclui a Itália, a gente inclui outras provas no sentido de emoção. Mas eu estou falando daquela corridaça, aquela em que todo mundo desliga a televisão suado na cadeira, se bobear. Áustria,
Inglaterra, Alemanha e Brasil, acho que são inquestionáveis, não é, Raposo? Acho difícil que alguém questione a qualidade dessas corridas. Queríamos ter mais, mas sendo otimistas, foi melhor do que 2018, 17, 16 e 15 e 14, talvez, em termos de ápice. Então fica registrado, Raposo. Aí essa avaliação, não sei se eu respondi a sua pergunta ou se faltou alguma coisa. Falei não, até melhor ultrapassagem, que você não me perguntou, eu falei. Sim, você passou falando da corrida, ultrapassagem. Mais alguma coisa que você queira pontuar como positivo? Não? Ou é isso? Eu acho que passou. A evolução pós-Canadá é um ponto positivo da Fórmula 1 aprender, entender que o tamanho do que ela fez é muito grave, de tirar uma corrida de um piloto que fechou a porta para outro, que não errou uma curva de propósito e que os carros simplesmente se aproximaram. E muita gente achou que isso era um atentado contra a vida de alguém. A Fórmula 1 conseguiu perceber mais fácil do que muitos fãs. De positivo, Raposo, embora eu ache mal usada, a hashtag Let Them Race, que bombou, podemos dizer assim, após o Canadá, e que deveria ter sido, o seu significado deveria ter sido ampliado contra ordens de equipe, porque aí teria sido o ano realmente do Let Them Race. Mas a reação pós-Canadá, outra coisa positiva, Raposo, né? Não só a reação da própria Fórmula 1, como a reação do público, que votou contra aquela corrida, que clicou no não gostei na página do YouTube, que superou, aquilo ali foi uma manchete mundial. De positivo a reação do público pós-Canadá. Com certeza, Fábio Campos. Legal realmente ver essa participação, essa mobilização do pessoal votando e talvez ligado a esse fato do que aconteceu no Canadá, Fábio Campos, para a gente fazer justiça, talvez seja a obra da gente pontuar, né? Não deixar passar em branco, que foi a temporada sem Charles White, que no início da temporada lá na Austrália, vésperas do início do campeonato, veio a falecer. Era o homem que estava à frente aí dessas análises, dessas punições. Muitas vezes tomou decisões equivocadas também, né? A gente está sempre aqui para falar as verdades que o pessoal não gosta de ouvir. Nossa, mas credo, o cara morreu e vocês vão lembrar que ele fez também. Sim. Então, mas enfim, é um cara que tem uma história ligada à Fórmula 1 que vale esse registro, né? Essa temporada foram embora 3 nomes, né? O Charlie Whiting morreu na Austrália. Niki Lauda. A morte do Niki Lauda é um marco para a história da Fórmula 1, porque ele não só é um tricampeão do mundo, como ele era um cara que convivia no paddock, né? Isso aumenta ainda mais o choque. E a morte do Antoine Hubert na Bélgica, que a gente já citou também, acho que no primeiro bloco, né, que não é Fórmula 1, é Fórmula 2, mas são três figuras envolvidas com a Fórmula 1, que viajam com a Fórmula 1, viajavam todas as 3 em todas as corridas e foram as 3 perdas mais fortes que a gente teve aí nessa temporada. Também vale o registro. Muito bem, Fábio Campos, muito bem pontuado. Fica aí a nossa homenagem, lembrança aos 3, que realmente aí comentamos bastante nos programas pós esses acontecido, mas agora nesse encerramento não tinha como nós deixarmos de falar. Os melhores aqui da Grazi, ela manda, né? Ela manda as 3 coisas melhores aqui, os pilotos, que ela coloca Leclerc, Max e Carlos Sainz. É uma hater do Hamilton mesmo, né? Que absurdo, você não pode acusá-la disso. Ela tem coragem de fazer um top 3 e não colocar o Hamilton nesse top 3. Mas ela pode ter a justificativa dela. Você tá sendo muito maldoso. Eu estou com você, Grazi. Estou do seu lado. Repete os 3. Ela colocou as 3 melhores corridas. Se tiver colocado, eu quero ouvir. Mas melhores quais são corridas? Pilotos: Leclerc, Max Verstappen e Carlos Sainz. Tá. Estreante do ano, Lando Norris. Decepção do ano, Ferrari. Melhor corrida do ano, Monza, Interlagos e Alemanha. Interlagos e Alemanha. Por que será Monza, hein? Injustiça do ano. Absurdo essa perseguição contra um ouvinte que é tão fiel e você fica perseguindo ela. Imagina, adora a Grazi. Injustiça do ano, Leclerc no Bahrein. Ela até criou o quadro de Injustiça do ano para. Não, Injustiça do ano, aí eu vou discordar da Grazi. Ela falou que eu não tenho que pedir desculpa por discordar dela. Eu peço desculpa por educação, Grazi. É claro que a gente nunca deixa de discordar, você sabe disso. Mas desculpa, Grazi. A injustiça do ano, para mim, é o Canadá. É o Canadá. Você pode falar que é injustiça esportiva, né? Aquela derrota do esporte mesmo.
O Canadá foi um atentado contra o esporte, mas muito mais injusto apenas. Se você, quem mereceu mais ganhar, o Leclerc ou o Vettel? Eu acho que o Vettel mereceu mais ganhar, porque o equipamento, quando quebra, é falha da equipe, não é azar. O Vettel, coitado, foi tirado dele a vitória de uma maneira muito deselegante, até eu diria. Então, para não falar que eu não discordei de você, Grazi, tá aí essa correção. Que correção, absurdo. Não, opinião. Não, o absurdo é você perseguir ela, que não deixar ela votar nos 3 melhores da temporada. Você tá perseguindo ela. Existe um ponto aí, né, que é o carro do... Raposo, assim, eu estava avaliando o Grande Prêmio de Abu Dhabi e fiquei pensando muito sobre isso, né? O mérito de um piloto que ganha uma corrida de ponta a ponta contra os outros que lutam no restante do pelotão. Por isso eu entendo, posso não concordar, mas eu entendo esse tipo de raciocínio. Mas se você está falando que ela tem motivos escusos por trás, ela tem tempo de se responder, de se defender, porque nós temos o último programa do ano. Não é isso, Raposo? Na semana que vem. Então ainda dá tempo de uma resposta ser lida aqui no ar, inclusive com agressões ao seu Thiago Raposo, que merece. Exatamente. A Grazi sempre escreve, a gente não precisa nem provocá-la. Com certeza receberemos o e-mail dela. Temos um último e-mail aqui, Fábio Campos, do Carlos Otávio. Ele não é tão ligado assim à temporada, mas nós vamos responder. Enfim, é o primeiro e-mail dele, ele coloca aqui, né? Estimados senhores, este é o meu primeiro e-mail. Um dos projetos para 2020, que eu espero apresentar na semana que vem, talvez seja o quadro Meu Primeiro E-mail. Tinha que ter vinheta. O primeiro e-mail, porque já merece quadro. E todos esses que nos honram, tem agora mais um representante. Vamos ouvi-lo. E fala que escreve aqui um assunto que interessa muito ele, que é a questão da durabilidade dos materiais na Fórmula 1. Ele acha que a categoria de vanguarda do automobilismo, que a Fórmula 1 poderia ter materiais que permitissem um carro andar mais próximo do outro, sem perder rendimento ou superaquecer. E ele pede para dissertar sobre esse assunto. E manda um grande abraço para todos. A gente pode até voltar nesse tema depois. Eu não sei se ele já ouviu nossas edições ao longo do ano, ou 2018, mas essa é uma tecla que eu já bati aqui. Né? Só resolver a questão da aerodinâmica, de seguir o carro, é metade do processo. O desgaste de materiais já teve até gente que me corrigiu, que falou que desgaste não é exatamente a palavra. Mas o superaquecimento dos materiais, talvez para usar a expressão correta, não resolve, principalmente dos pneus, mas entra suspensão, entra freio, entra o próprio motor. Isso é muito grave. Se não curar isso, 2021 vem só pela metade. A gente já abordou isso aqui. Como é que é o nome dele, Raposo? Carlos? Né? Não é isso? Sim, senhor. A gente já abordou isso aqui, Carlos. Podemos voltar, a sua sugestão é ótima. E isso é uma coisa muito séria, porque você não resolve de um dia para o outro. Você tem que usar a antecedência que ainda existe para trabalhar, porque envolve toda a construção do carro, todo o projeto. Não é fácil, não é simples. Mas a gente está atento a isso sim, Carlos. A gente já abordou muito essa tecla aqui. E ela é hoje um dos grandes maus da Fórmula 1, porque o piloto tem que tirar o pé. E a gente viu o piloto alegar que não conseguiu ir bem em 3 corridas, porque na primeira dessas 3 superaqueceu o motor, o que comprometeu a unidade de potência foi o Lance Stroll, na Austrália. Teria superaquecido a sua unidade de potência e teve ele que correr, segundo a própria equipe, comprometido nas 3, 4 corridas seguintes. Olha o tamanho do problema que isso gera. E é um assunto que com certeza voltaremos algumas vezes na temporada de 2020, né? À medida que for saindo mais novidades sobre 2021, a gente há de fazer mais programas antecipando aí as nossas análises, falando do que vem para 2021. Só lembrando a vocês, esse não é o último programa, semana que vem a gente tem mais um programa, né? Não sei quem é das antigas, quem estava aí com a gente já o ano passado, em que o Leandro JF preparou um especial e tal. Foi o ano passado ou o ano retrasado, Fábio Campos? Foram os dois últimos, foram 2 anos, já, esse será o 3º. Nossa, eu tô com a minha memória tá... O senhor já passou dos 40? Ainda não, filhão, eu sou de 80, então sei. Eu tô com o pezinho ainda no 39, mas ainda tô... Nunca nenhum ouvinte mandou e-mail falando da minha voz, da minha de ser rabugento e tudo mais. Não, então... Você não tenta virar a mesa. Voz não significa nada.
Enfim, Fábio Campos, com isso a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Só antes de terminar, quero dar um recado para galera do automobilismo virtual, o pessoal que gosta de correr e aqueles que querem correr, mas ainda não começaram, não sabem muito bem por onde começar. A gente tem uma parceria muito interessante com o pessoal da King of Asphalt, que é uma equipe de automobilismo virtual. Eles têm aí um perfil no Instagram, que é as iniciais, né? O K, o O e o A, é o COA, underline e Motorsports. Entrem lá, eles estão aí presentes nos principais campeonatos nacionais, e é uma forma de você que quer entrar para esse mundo realmente adentrar numa equipe, sabe, tirar todas as suas dúvidas e tudo mais. Eles correm, né, com a nossa pintura lá, o logo do Café com Velocidade nos carros e tudo mais. Então é bem legal vocês que gostem do automobilismo virtual. É isso, Fábio Campos. Vamos encerrando então esse levantamento. Eu vou te dar. Fazer um. Ah, tá. Você vai ter a palavra. Você vai fazer um encerramento com chave de ouro aqui. Afinal, hoje é um programa. Na verdade, eu vou chamar para o encerramento com chave de ouro do próxima edição. Mas termine. Afinal, hoje foi um programa de gala. Nós estamos aqui com os nossos smokes, fazendo a entrega dos prêmios para os melhores e piores do ano. Então, nada melhor, mais justo do que o senhor ter aí os seus minutos de encerramento, com as suas últimas palavras e considerações. Não, eu vou deixar tudo para a semana que vem. É isso que eu queria chamar o ouvinte. Eu espero fazer já um esboço de 2020 no final do próximo programa, antecipando algumas ideias, alguns rascunhos, porque a gente vai ter um período longo para decidir várias coisas agora, ou não tão longo assim. No ano passado, nós nos despedimos e não deixamos nada para o ano seguinte. Espero fazer, na semana que vem, algumas declarações para o ouvinte já espelhando 2020. Então você tem um motivo, ouvinte, mais um, para ouvir o programa especial. Não sabemos o que o JF vai trazer, porque ele traz a pauta dele absolutamente segredo, secreta, indivulgável. Já vale a pena por isso. E no final do programa que vem a gente espera dar um espelhinho para vocês do que pode ser o nosso 2020, para que você não fique esperando com tanta ansiedade, para que você saiba os rumos que o café acha que tem que tomar para continuar evoluindo e continuar crescendo. Mas eu não vou entregar a rapadura. Na próxima semana a gente fala sobre esse assunto na nossa despedida de 2019, de um ano que foi tão marcante para a gente. A gente fala sobre isso na próxima semana.